De ditador por ditador, vamos falar de mais um aqui que segue roubando as manchetes à torta e à direita pelos piores motivos. Vamos voltar para a Venezuela trazendo atualizações pelo seguinte: Nicolás Maduro segue atacando impiedosamente e implacavelmente qualquer pessoa ou ferramenta capaz de mostrar ao mundo o óbvio. Essa onda de repressão atroz que ele e os seus capangas vêm perpetrando contra o povo venezuelano, assolando o país dele e jogando o país dele no atoleiro aí da diplomacia. E claro, depois de querer banir o WhatsApp, o sujeito vem com a pachorra de tentar atacar o Instagram e o TikTok, dizendo que eles são instrumentos ali de propagação do ódio e do fascismo. E a gente vê, enfim, daqui a pouco... Cyberfascismo, né? Ele citou. Cyberfascismo de Elon Musk. Meus amigos, é brincadeira. Fabrício, detalhes nisso e vai ficar de novo mais uma bravata ali sem nexo ou pode ter consequências a sério? Ele quer a regulamentação desses aplicativos, quer muito provavelmente proibir que esses aplicativos possam continuar sendo utilizados na Venezuela. O curioso disso tudo, André, é que o mundo ocidental, de maneira geral, os Estados Unidos principalmente, também tem uma birra com o TikTok, né? Acusando o TikTok de ser um aplicativo do Partido Comunista Chinês. Não, ele rouba suas informações e leva, e você recebe propaganda comunista. E agora o Maduro, que em teoria é um aliado da China, do Partido Comunista Chinês, tá falando que o TikTok, na verdade, propaga o ódio e o fascismo contra o regime dele, Nicolás Maduro. Fica essa... como é que a gente pode dizer, assim... Não é uma incongruência, certamente, mas... Essa dúvida pairando no ar, então, a quem o TikTok estaria servindo de fato? Fica aí a cargo do nosso espectador, do nosso ouvinte, julgar. Mas ele quer, muito provavelmente, tirar esses aplicativos de circulação. Ele já tinha desinstalado publicamente o WhatsApp, né? Durante um comício, mostrou para todo mundo no celular dele. Falou, estou removendo o WhatsApp do meu celular. Agora só uso o Telegram e o WeChat. E agora também com o TikTok e o Instagram. O Instagram, todo mundo sabe que é da Meta, né? Empresa do Facebook, uma empresa americana. Mas todos esses aplicativos que têm circulado lá na Venezuela para mostrar esse tipo de informação que está acontecendo no país e por onde a Maria Oropesa mostrou que estava sendo presa na madrugada de terça para quarta-feira, melhor dizendo. Falando na própria Maria Oropesa, trouxemos aqui o drama que ela enfrentou ontem, sendo mais uma raptada aí pelo regime de Maduro. O próprio Mano Ferreira, acho que você teve um contato ontem com a irmã da Maria Oropesa. Para quem não acompanhou o programa de ontem, pode estar um pouco alheio a todos os detalhes. Se você puder também atualizar, a gente agradece. Exatamente. A família segue sem notícias concretas da Maria Oropesa. Sua irmã estava muito devastada. Ontem ela estava, digamos assim, com sangue no olho para dar uma entrevista, mas depois, né, de ontem para hoje, ela acabou sendo abatida pelo sofrimento, pela tristeza e não estava em condições de conversar conosco hoje. Mas a situação é de medo, de tristeza e de revolta, porque a família segue sem notícias do paradeiro de Maria Oropesa, que foi sequestrada em sua casa pelo crime suposto de defender a liberdade e a democracia. Ô Mota, se não bastasse todo esse chumbo, essa repressão e esses delírios aí psicóticos aí essa tara censora que o Maduro vem demonstrando, pelo visto, se o sujeito banir o TikTok, daqui a pouco o TBT na Venezuela vai ser para a época que o Instagram existia. Olha o nível que o pessoal está chegando por lá. O problema dos ditadores é que eles não conseguem, dos ditadores e de vários políticos antigos, tradicionais, não só na Venezuela, mas no Ocidente, eles não conseguem entender a verdadeira natureza das redes sociais. Eu não estou usando sarcasmo aqui, eles realmente não entendem a diferença que existe entre uma rede social e um jornal, por exemplo. Eles nunca usaram essas ferramentas. Eles vivem em outro mundo. Uma das coisas mais difíceis para eles entenderem é a natureza, na minha opinião, a natureza global das redes. Com as ferramentas que as redes sociais têm hoje, eu posso fazer uma postagem que vai ser lida por pessoas de todo mundo. E a informação, seja ela verdadeira ou não, viaja muito rapidamente. Agora, para o cidadão comum, isso é uma coisa fantástica. Se bem usada, uma rede social significa conhecimento, liberdade, independência, mas para os políticos populistas, para os pilantras e para os ditadores, as redes sociais são o pior pesadelo. O que o Maduro está fazendo é o que muito político no Ocidente gostaria de fazer. Exatamente, Mota. A gente quer te ouvir também, Pepe.
pelo seguinte: não há detergente melhor do que a verdade, a luz que a verdade pode trazer, e revelando aí todo esse lado sorrateiro e sombrio do regime Maduro, que está aos poucos se esfacelando. Como é que você vê esse impulso dele recente, querendo banir TikTok e Instagram? Esse é um ponto interessante, né, que traz na nossa cabeça, né, nosso pensamento, exatamente o que está por trás do governo autoritário e autocrático, como o governo do Maduro na Venezuela. Quando o ditador assume o poder, ou continua no poder por meio de golpe do Estado, que foi o que aconteceu na Venezuela, a primeira coisa que ele quer acabar é com o fluxo de informação, é com a liberdade de expressão. E a gente sabe que, diferente da ditadura na década de 50, década de 60, em que o fluxo de informação era controlável, com as redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, isso tornou impossível, não é? Cada pessoa consegue dar sua opinião e consegue transmitir a sua opinião para o mundo todo. Então, o monopólio da informação, o monopólio da opinião, não é mais dos meios de comunicação tradicional. Isso faz com que o Maduro não consiga, de certa forma, controlar as opiniões. Então, quando ele faz um empreendimento e uma decisão contra as redes sociais, contra o TikTok, contra o WhatsApp, contra o Instagram, o que ele está querendo fazer, na verdade, é controlar o fluxo de informação, controlar a liberdade de expressão. Porque com a liberdade de expressão controlada, né, ele consegue ter a narrativa do jogo político que ele quer vender para os seus aliados, né, dizendo que o que aconteceu e o que está acontecendo na Venezuela, na verdade, é uma tentativa de golpe da oposição, não um golpe dele. Então, controlando a narrativa política, ele, de certa forma, conseguiria controlar a opinião pública interna e internacional. Mas isso é impossível, tendo em vista como por ser difuso as redes sociais em geral. No fundo, o grande objetivo do Maduro é tentar inviabilizar qualquer articulação que leve as pessoas à rua de forma coordenada. Porque o grande risco para a consolidação desse novo golpe de Maduro é exatamente que o povo na rua acabe causando uma situação que seja insustentável, que as Forças Armadas sigam dando respaldo para o regime autoritário. Então, o que Maduro mais teme nesse momento é que o povo venezuelano não saia das ruas e, dessa forma, ameace mais a consolidação de mais essa farsa golpista que ele tenta implementar. E tem mais uma coisa também que a gente deve observar. Esse recado do Maduro, quando ele fala das redes sociais, do WhatsApp, do TikTok e outras redes do Instagram, ele está mandando um recado claro também para que as pessoas não se pronunciem por meio das redes, dizendo, olha, estou de olho aqui, viu? Então é uma forma de amedrontar, assim como acontece também com entrevistados, que a gente tentou e pessoas ficaram com medo de dar entrevista, né? E pessoas que estão sendo sequestradas, de repente, em suas casas. Importante a gente sublinhar e lembrar isso. Foram quantas tentativas aqui da nossa produção e vários outros programas aqui da própria emissora tentando estabelecer contato com venezuelanos que preferiram se resguardar e não dar chance ao acaso. Fabrício, porém, no meio desses delírios paranoicos todos, desse ditador cada vez mais acuado, ficando do tamanho de um micróbio, pelo menos a nível moral, pelo visto nas ruas de Caracas um novo ditado, com esse iminente banimento do Instagram, vai se formando ali um burburinho todo dizendo que quem Reels por último, Reels melhor. Bom, essa é boa. Essa se mandou bem, André. Ele tá... A gente se prepara. Eu sinto uma pedra boa de longe. Olha assim. Que graça. Quem Reels por último, Reels melhor em Caracas, Fabrício? Olha, é muito difícil, né? Porque tem uma coisa que não tem como a gente ignorar. O Maduro tem o controle da força, tem o controle da polícia, do exército. Quer dizer, claro que vão ter muitas manifestações, todas legítimas, e o povo tem vontade de se expressar, e tem o argumento das atas eleitorais e tudo isso, mas até aí não basta você ter o argumento, né? Como é que você chega lá? Essa que é a grande, que é quase que um paradoxo. Então é muito difícil saber quem é que vai Rios por último. A única forma seria com uma divisão dentro das próprias Forças Armadas, né? Que é algo que poderia acontecer, por exemplo, numa manifestação em que as Forças Armadas são enviadas para reprimir e, de repente, a base militar acaba aderindo ao protesto e se voltando contra os seus comandantes, e aí você tem uma divisão das forças que poderia levar
a uma mudança do jogo de poder dentro dos militares para, dessa forma, também gerar uma perda de sustentação militar do regime, né? PP, que vem se revelando um exímio apostador, pelo menos corajoso, ele é e ninguém tira isso dele. Recorrentemente, nas entrevistas que a gente vem fazendo aqui no Morning Show, vem trazendo esse componente, tentando estimular uma reflexão sobre o papel dos militares sendo ali a base de sustentação para a continuação do governo Maduro. Depois de tudo que você ouviu, vem apurando e investigando, PP. Você se convenceu que pode ter um racha interno nas Forças Armadas venezuelanas ou isso é só um sonho de uma noite de verão? Não, eu acredito que pode ter um racha. O racha já existe. O racha existe. Eu venho falando isso desde janeiro. Né? Ainda bem que o Mano me ouviu, pelo menos nesse ponto, e está reproduzindo o que eu falei já faz 6 meses. Né? Que um dos sustentáculos do governo Maduro é exatamente a força militar. E tem uma distopia entre a cúpula da força militar, que recebe muito bem, ganha muitos bons salários, ocupam cargos públicos em empresas estatais na Venezuela, e a base do militarismo. Discrepância. Né? Que mora na favela, que tem a família passando dificuldade, que entende o que a população da Venezuela está passando. Então, eu entendo que essa ruptura entre a cúpula e a base do militarismo vai fazer o que Maduro caia. E a gente viu alguns vídeos que foi divulgado na internet, ainda bem que tem internet, ainda bem que tem redes sociais, mostrando exatamente as forças policiais, né, da Venezuela não querendo ir contra os manifestantes, inclusive tirando a farda, tirando o capacete e mostrando que, de certa forma, apoia o povo da Venezuela que cansou da ditadura do Maduro. E tem um ponto interessante que eu acho, Marinho, só para terminar a minha explanação, é que a base do militar, sem sombra de dúvida, vai ser um dos pontos da estratégia da oposição para mudar o jogo institucional da Venezuela. Quando a gente entrevistou uma pessoa da liderança da oposição da Venezuela ontem, ela foi bem clara em falar o seguinte: eu não posso falar para vocês qual é a nossa estratégia. Ou seja, tem uma estratégia por trás, muito bem montada, muito bem estruturada, e passa, sem sombra de dúvida, para pegar essa base do militarismo que está fora da cúpula para tentar mudar o jogo institucional da Venezuela. A gente só espera, né, Mano Ferreira, que não demore 72 horas até a gente ver algo rolando. Mas, enfim, será que 72 horas? A ver. Esperamos que não.